Oi pessoal, então a gente vai começar agora aqui com a questão de juros simples, certo? Então, matemática financeira, a gente já viu o que é porcentagem, a ideia padrão, e nessa aula a gente vai analisar as fórmulas de juros simples e os conceitos de cálculo que são principais, certo? Então vamos lá. Definições importantes. Então, algumas definições em juros simples são básicas e fundamentais para que a gente responda as questões e para que a gente entenda como é que vai ser o funcionamento dessa fórmula. O principal aqui é que você consiga entender como é que ela funciona, certo? Para poder você aplicar ela em situações diferentes. Então, vamos lá. A primeira é juros simples. É o rendimento gerado por um capital no decorrer de um certo tempo. Esse rendimento ele acontece de maneira linear. A gente vai verificar isso daqui a pouquinho, mas ele funciona com essa formulazinha aqui, CIT. Então é o que a gente vai chamar de C vai ser o nosso capital, o I vai ser a nossa taxa e o T vai ser o nosso tempo, certo? Então esse capital vai ser o valor que está sendo trabalhado inicialmente no estudo. Então o valor inicial do investimento, da dívida, ou não importa da situação que você esteja trabalhando, esse inicial, o primeiro valor, é o que a gente chama de capital, que é onde a gente começa a trabalhar em cima. A taxa vai ser a porcentagem que está sendo trabalhada. Então, a porcentagem que você está trabalhando em cima desse capital aqui, o que você está trabalhando dentro do problema para chegar a um valor final, é o que a gente vai chamar de taxa. O tempo é o valor, o tempo é o tempo envolvido basicamente na transação. Então, o intervalo que decorre entre o começo do nosso estudo e o final dele, o produto final, é o que a gente vai chamar de tempo. Então, vamos lá. Montante. O capital trabalhado somado ao seu rendimento. Colocando isso aqui em cálculo, é simples. O montante M, ele vai ser o capital, ou seja, o valor inicial trabalhado, mais os juros que é rendido. Então, vai ser esse Jzinho aqui, mais esse C. Galera, o que a gente tem que então entender daqui? Essa formulazinha JCIT e essa formulazinha aqui de montante, M igual a C mais J, elas são o básico dos juros compostos, certo? Aqui a gente está trabalhando aqui a gente tenta descobrir o rendimento que vai acontecer em cima de um determinado capital com uma taxa específica no decorrer do tempo. Então, o rendimento que esse valor, esse capital empregado no início vai gerar é o que a gente chama de juros, certo? Só o rendimento. Quanto ao M, ao montante, ele vai ser para a gente o valor do rendimento desse capital mais o próprio capital em si. Certo? Então, quando você calcula o rendimento e soma ele ao capital, a gente vai ter um montante final. Ele poderia ser dito como, por exemplo, o produto final do investimento. Então, no fim do meu investimento, quanto é que eu vou ter? Eu vou ter o que a gente chama de montante, certo? Continuando. Então, a forma mais popular de trabalhar que vocês vão encontrar do juros simples é uma formulazinha que é gerada usando aqueles dois conceitos. Então, a gente viu que montante é o capital mais os juros, né? Então, a gente viu que esses juros aqui, ele é aquele CIT, né? Capital vezes I vezes tempo. Então, o montante, ele vai ser igual ao quê? A C mais C vezes I vezes T. Então, observa aqui que dos dois lados dessa soma, eu tenho esse C aparecendo, ó. Então, ele é um termo comum dos dois membros da soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse termo comum e vou colocar ele em evidência aqui do lado de fora. Então, vai ficar o quê? 1 mais I vezes T, certo? O que acontece, então? Eu vou ter, então, que o montante vai ser o capital vezes 1 mais I vezes T. Aí você pode, mas aí, qual é a vantagem de trabalhar com essa forma? Bem, essa formulazinha aqui para a gente, ela vai gerar o montante diretamente. Então, em muitas situações de matemática financeira, ele vai te pedir o valor final de um determinado rendimento. Então, o que acontece? Como ele vai te pedir o valor final de um determinado rendimento, essa formulazinha ela já acha esse rendimento para você de cara, sem você precisar fazer muito esforço. E utilizando essa fórmula e esse conceito aqui, que o montante é o capital mais os juros, você consegue encontrar, por exemplo, você consegue encontrar os juros ou o capital, depende com o valor desse montante aqui. Se você pegar, por exemplo, e passar, no caso,
C que está aqui somando, para o outro lado subtraindo. Você vai descobrir, por exemplo, que os juros vai ser o montante menos o capital. Portanto, se você conhece esse conceito aqui, certo? E você já conhecendo esse primeiro conceito aqui, como você já vai ter que ter esse valor do capital, você encontra o valor dos juros com certa facilidade, certo? Então, a forma mais popular de trabalhar é essa daqui, em que você une as duas fórmulas, ou une esses dois conceitos, trabalha com uma fórmula só, e depois com essa ideia aqui de subtração para encontrar o valor de juros. Então, vamos lá. Observação. Essa fórmulazinha aqui do montante, ela é uma função de primeiro grau, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nisso agora? Então, pessoal, como eu estava dizendo, a nossa função, quer dizer, o nosso montante, ele vai se comportar assim como uma função de primeiro grau, certo? Então, se eu tenho aqui o montante igual a o capital, vocês vão observar que eu coloquei capital 1,5 como exemplo, vezes 1 mais I, que no caso nossa taxa aqui é 1, vezes o X, e esse X aqui vai ser o nosso tempo, porque quando você está trabalhando com a questão de montante, de juros, você está trabalhando com variações de tempo, certo? Então você não vai variar o capital durante sai variando o capital ou então variando a taxa, certo? São situações que você não vai ver corriqueiramente. Comercialmente não é interessante a pessoa mudar isso aí, porque seriam, no caso, condições de contrato, esse tipo de coisa. E a matemática financeira ela vem para trabalhar justamente com essas condições que já são firmadas. Então, se eu tenho um capital, estabeleço que é trabalhado em uma determinada vai ser trabalhado ele com uma determinada taxa, esse capital, lá na frente eu não posso simplesmente alterar esse capital e alterar o valor da taxa também não. A não ser que você tenha uma condição sobre contrato, e aí são cláusulas e situações que a gente não vai entrar agora. Mas o que acontece? A gente viu que eu vou ter então a taxa e o capital aqui, certo? O que vai variar para a gente é o tempo. Quanto mais ele aumenta, maior vai ficando seu montante, né? O que acontece? Essa funçãozinha aqui, por sua vez, você vai observar que ela vai ser crescente o tempo todo, tá? E que ela vai ter propriedades parecidas com a que a gente já viu com a equação linear normal. Então, ó, quando eu vario o capital aqui, por exemplo, ó, vou tentar colocar ele aqui em cima do 6. Você observa que assim como a função, assim como o coeficiente b, que é o linear da função afim, ele vai fazer com que a reta passe em cima, no eixo y, do 6, certo? Ele vai ter essa mesma situação. Ele altera um pouco a inclinação devido a essa multiplicação aqui, está na propriedade distributiva, mas depois a gente entra nesse detalhe. O que acontece? Você vai observar que isso aqui, ó, ele vai alterar do mesmo jeito que a gente fazia com o b na equação linear. Se eu botar aqui em cima do 2, ele fica em cima do 2 ali. Se eu altero isso aqui para 5, ele fica em cima do 5. Se eu altero isso aqui para 10, vamos ver se eu tenho a perícia para fazer isso, vou botar em 11 mesmo. Se eu altero isso aqui para 11, ó, ele corta em cima do 11. Então o que acontece? Nós vamos ter esse C trabalhando da mesma forma que o nosso B, né? Bem parecido com o nosso B. E aqui a gente vai ter o I, que vai ser a nossa taxa, e ele vai variar parecido com o nosso coeficiente angular. Conforme a gente vai diminuindo ele, a gente diminui essa inclinação da reta, ó, ao ponto que se a taxa for zero, o valor permanece constante, ele não é alterado. E conforme você aumenta o valor dessa taxa, ó, ele se inclina para cima. Como a gente viu a questão de porcentagem, você não vai estar trabalhando aqui no juro simples e também no juro composto com porcentagem negativa não, certo? Então isso aqui é uma representação de uma quantidade, de uma forma mais simplificada. Então o que acontece? Você não vai estar aqui trabalhando com porcentagem negativa. Portanto, ou a inclinação dela é zero, no caso, a porcentagem dela é zerada, não está rendendo nada, ou então ela vai ser positiva, certo? E mesmo que chegue aos 100%, você não vai ter essa reta ficando aqui no sentido vertical total, beleza? Então vamos lá. E agora, galera, vamos partir aqui para alguns exemplos. Então, no caso, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, que diz o seguinte: um investimento de R$300 será feito por 3 meses a uma taxa de 5% ao mês. Quanto podemos adquirir ao resgatar esse investimento ao final dos 3 meses? Então perceba que ele falou aqui para a gente que o investimento, o valor inicial está sendo investido, esses 300. Então a gente já pode atribuir esses 300 como sendo capital. Será feito por 3 meses. Então a gente também já pode dizer que o tempo aqui que se decorre desse investimento
São 3 meses. E a taxa aqui, ele já vai especificando para a gente que ela vai ocorrer, ela vai ser de 5%. Detalhe que ele fala 5% ao mês. Essa informação aqui é extremamente importante. Então anota aí também essa questãozinha, ó. A taxa ela tem que vir especificando em função de que unidade de tempo ela está, certo? Então não é só colocar uma porcentagem lá, não. Ele vai ter que te dizer também em qual unidade de tempo que ela está. Essa taxa ela vai valer ela vai valer uma vez por dia, ela vai valer uma vez por semana, ela vai valer uma vez a cada quinzena, ela vai valer uma vez por mês, uma vez por bimestre, uma vez por semestre, uma vez por ano. Então ele tem que especificar isso aqui para você. De quanto em quanto tempo passa-se para ser cobrada essa taxa, certo? Isso aí tem que valer. Outra informação importante é que você tem que observar o seguinte: quando você está trabalhando com taxa ou com a taxa, ela tem que estar na mesma, para você fazer o cálculo diretamente, ela tem que estar na mesma unidade que o tempo, certo? Então, se o tempo está em meses, a taxa tem que estar em meses. Se o tempo está em anos, a taxa também tem que estar em anos. Você pode fazer as conversões desse aqui para igualar com esse, ou seja, da taxa para igualar com o tempo, a unidade, ou você pode fazer a conversão do tempo para igualar com a taxa. Pessoalmente, eu prefiro igualar do tempo com a taxa, fica mais fácil. Que é aquela questão, vou transformar um mês em um ano, em anos. O que é que eu faço? Eu divido o número de meses por 12, que são os meses que compõem um ano. Então são conversões mais simples, porque você consegue entender mais fácil quantos dias tem uma semana, quantos dias tem um mês, quantos dias tem um ano. E é interessante também você colocar aí outra observaçãozinha. Em matemática financeira, a gente trabalha com um mês de 30 dias e com um ano de 360, certo? Então, você tem que lembrar disso. Vou fazer conversões para meses? 30 dias. Vou fazer conversão para ano? 360, certo? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Definidos aqui o capital, o tempo e a taxa, ele está querendo saber quanto podemos adquirir ao resgatar esse investimento ao final de 3 meses. Então, ele vai resgatar o investimento ao final de 3 meses. Ou seja, depois que ocorre todo o tempo, é que ele vai pegar o investimento do final. Então, vamos ver o que acontece aqui, né? Primeiro, como ele está falando em resgatar só depois o investimento, então ele investe, deixa o dinheiro lá trabalhando e depois vai buscar, a gente está trabalhando então com a ideia de montante, que vai ser tanto o investimento, o capital inicial, quanto o que ele render durante esses 3 meses. Então vamos lá. Nosso montante aqui no caso vai ser o quê? Capital vezes 1 mais I vezes T. É interessante aquela ideia dessa fórmula ser uma equação linear, porque em algumas situações vocês vão conseguir responder essas questões de montante, juros simples, utilizando também uma regra de 3 simples. Vão ter situações em que você vai conseguir enxergar a regra de 3 fácil e vai conseguir aplicar. São situações que acontecem com alguma frequência, não é muito também, mas que dá para você responder. Então é um raciocínio linear e é até fácil de acompanhar, né? Vamos ver aqui por quê, ó. Então no caso, eu vou fazer o seguinte: meu capital, que é 300 vezes 1 mais minha taxa, que é 5%. Lembre-se, porcentagem é uma fração com denominador 100. Então, se eu estou dizendo 5%, eu estou dizendo 5 sobre 100. Ou seja, 5 dividido por 100, vezes o tempo, que é 3 meses. Lembrando de observar se esses dois aqui, ó, a taxa e o tempo estão na mesma unidade. O que vai acontecer então aqui? Vou fazer a multiplicação desses aqui. Vou resolver primeiro o que tem dentro de parênteses, certo? E depois multiplicar pelo 300. Vai ficar então o seguinte, ó. 5 vezes 3 dá 15, 15 dividido por 100 dá 0,15. 0,15 mais 1, 1,15. Vezes 300 vai dar o quê? 345. Meu montante aqui, meu resgate no final desse investimento vai ser R$ 345. Ah, Eduardo, mas aí essa fórmula está complicada. Posso usar só a fórmula do juros simples mesmo e depois somar com capital? Pode, vai dar o mesmo valor. Vamos observar aqui, ó. Vou calcular primeiro os juros simples dessa situação. Então, meu capital, que é 300, vezes minha taxa, 5 sobre 100, vezes 3. Vou multiplicar tudo isso aqui e ver quanto vai ser os juros. Ó, posso cortar aqui esses dois zeros com esse para facilitar a minha conta. Vai ficar o quê? Ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Então, o que acontece? Meus juros vai ser de R$45. Se meu capital é 300, 300 mais 45 vai ser igual a 345.
Então, tanto faz você partir desse princípio aqui, como desse aqui. Você consegue descobrir da mesma forma. Você vai ter essa liberdade de poder fazer isso aqui da maneira que você achar mais conveniente para você. Então, ou você tenta usar esse princípio ou o outro. Vai ter situações em que esse aqui vai ser mais fácil? Vai. Vai ter situações em que esse aqui vai ser mais interessante você usar? Vai também. Então, vai sempre dar para usar os dois. Tem situações que você vai conseguir usar mais fácil um ou o outro, mas é interessante que você tenha essas duas ideias aqui fixas para você, certo? Ou pelo menos escolha uma delas e use ela com frequência para você ter a prática de se virar em qualquer situação. Agora, galera, a gente vai para uma questão. Na questão, você quem responde. Então, dá um pause aí no vídeo, lê o enunciado, responde no caderno. Lembra de colocar o nome completo, não é o nome artístico, não é o primeiro nome. A gente está trabalhando com EAD. Se você entrega um documento, pode ser uma atividade de caderno, que não esteja seu nome completo, você não pode provar depois que você fez. E se você vier a reclamar porque não recebi tal nota, não recebi tal ponto, sendo que fiz a atividade, eu vou ter que ir lá olhar e vou ver que não tem seu nome escrito. E você também não vai poder provar que foi você que fez, certo? Então vamos lá. Pausa aí, né? Beleza, continuando então. Vamos começar agora a corrigir essa questão. Então, o investimento é feito com uma quantia de R$520 em um período de 1 ano. Esse valor deve render o equivalente a 3% ao mês. Se o dono do investimento fizer o resgate no final desse período, quanto ele irá gastar? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma observaçãozinha, como eu disse lá atrás. O tempo e a taxa devem estar no mesmo período. Então, eu vou ter que fazer aqui uma conversãozinha. Observa que o investimento feito foi a quantia de R$520. Isso aqui eu já posso dizer que é o capital. É em um período de 1 ano. Então, o meu tempo aqui, o período que decorreu, foi 1 ano. Esse valor deve render o equivalente, esse valor deve render o equivalente a 3% ao mês. Então, observa o seguinte. A cada mês, cada 30 dias que se passa, esse valor deve render esses 3%. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer uma conversão. Eu vou optar aqui por transformar 1 ano em meses. Porque eu sei que 1 ano são 12 meses, então eu estou lidando com 12 meses consecutivos. Vou transformar, então, minha unidade de tempo agora aqui. Meu tempo vai ser o quê? 12. Eduardo, se eu colocar 1 ano, tem problema? Tem. Porque quando você colocar t igual a 1, a função aqui, ela vai entender que não passou-se 12 meses, ela vai entender que passou-se 1. Porque ela vai receber apenas um número. Então, o que acontece? 520 aplicados durante 1 ano é a mesma coisa que 520 aplicado em 12 meses a uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos lá. O que acontece? Meu montante vai ser o quê? Capital, que é o meu capital, vezes 1 mais I vezes T. No caso, meu montante vai ser o quê? 520 vezes 1 mais 3 sobre 100, né? Vezes os 12 meses. Eduardo, eu poderia ter feito a conversão também dessa taxa aqui para anos? Poderia. Bastava que você multiplicasse ela aqui por 12. Porque como 1 ano tem 12 meses, e você vai cobrar isso aqui 3%, 12 vezes consecutivas para completar 1 ano, então você multiplica isso por 12. Mas, para mim, eu acho mais conveniente você fazer a conversão de tempo mesmo. Elas são mais simples e mais fáceis de você entender. Continuando. Então vai ficar o quê? 3 vezes 12 dividido por 100 mais 1. 3 vezes 12 vai dar 36. 36 dividido por 100, 0,36. Mais 1 dá 1,36 vezes 512. Multiplicou aqui, repetir aqui, mas não tem problema não. Multiplicou aqui esses dois, né? O que vai acontecer? Você vai ter que o montante vai ser 707,20. Então, vamos lá. Meu montante, que é o que ele queria saber, o dono do investimento fizesse o resgate ao final desse período, quanto ele iria resgatar. Então, o que ele vai resgatar ao final do investimento, desse investimento aqui, vão ser esses R$ 707,20. Belezinha? Vamos lá. Agora que a gente já tem outro exemplo.
Como vocês sabem, se você está trabalhando com igualdade, você tem que entender que ela não vai funcionar só num sentido, ou seja, você substitui tudo desse lado de cá para a resposta aparecer desse. Então, ela vai acontecer também de você ter a resposta e precisar encontrar algum valor que está aqui do outro lado da igualdade. Igualdades não são setas que levam para um lado só. Elas são situações em que podem equivaler, que você pode substituir valores dos dois lados. Então vamos ver aqui um exemplo. Marcos fez um investimento em um determinado tempo, certo? Então, determinado tempo, já não foi especificado o tempo. Esse investimento possui taxa de 6% ao mês, certo? Falou aqui a taxa. O valor que ele investiu corresponde a R$370, ou seja, o valor investido, o capital, R$370. Se o valor obtido por Marcos ao final desse investimento foi de R$400, então no final, quando ele resgatou, ele obteve esses R$400. Podemos determinar que o tempo que decorre é de aproximadamente. Então o que vai acontecer? Eu vou ter então aqui que a taxa é 6% ao mês, eu vou ter que o capital é 370 e que o montante é 400, certo? O que vai acontecer? Vamos substituir na fórmula de montante também? Então, ó, meu montante é R$400, o capital é 370, minha taxa é 6%. E o tempo é a coisa que eu quero descobrir. Como ele está perguntando aqui, podemos determinar que o tempo que decorre é de aproximadamente. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vamos falar como é que eu estou trabalhando com uma variável, que é o t, aqui dentro do parêntese, e com essa constante. Eu vou primeiro fazer essa multiplicação entre esses dois e depois fazer a propriedade distributiva, que é aquele negócio do chuveirinho, 370 vezes 1 e 370 vezes essa outra parte aqui que vai ser gerada. Então vamos lá. 370 vezes 1, 370. 370 vezes 6 vai dar esses 2.220 sobre 100. Então, isso aqui vezes t. O que eu vou fazer então? Eu vou tentar passar esse denominador logo para o outro lado, certo? Para a gente tentar simplificar um pouquinho para a gente tentar fazer as simplificações aqui. Então, ó, vou colocar tudo isso aqui sobre o mesmo denominador. Como isso aqui não tem denominador embaixo, subentende-se que é 1. Se é 1, então, é o mínimo entre 100 e 1, ou então aquele esquema da borboleta, né? Multiplica aqui, e esse vezes esse, e bota sobre a mesma fração. Então, vai ficar o seguinte, ó. 400 é igual a 37.000, que é o 100 vezes o 370, mais 2.220, que é 2.220 vezes 1, dividido por 1 vezes 100, né? 1 daqui vezes 100 daqui, que é 100. Esse 100 que está dividindo vai passar multiplicando, e 400 vezes 100 vai dar esses 40.000. E agora eu vou fazer o quê? Passar quem é constante para o outro lado. No caso, 40.000 vezes 37.000 igual a 2.220. Fiz a subtração, obtive 3.000 e agora quem está multiplicando passa dividindo. Consequentemente, vai ficar 3.000 dividido por 2.220 igual a t. No caso, quando eu posso cortar logo esse zero com esse e fazer a divisão aqui de 300 por 222. 300 por 222 vai ser aproximadamente 1,4. Então, passa-se o quê? De período de tempo entre o início do investimento e o final dele. Vai passar aproximadamente 1,4 meses, ou seja, pouco menos de 1 mês e meio. Certinho? Então, vamos lá. Agora, vamos para a questão 2. Aqui é o mesmo esquema, tá? Já escreveu o A1, já botou aquele cabeçalho lá, tudo bonitinho. Agora você escreve questão 2, escreve o enunciado aí, ou então só bota os cálculos, também tá valendo, e tenta responder. Pausa o vídeo agora e vai fazer. Agora a gente vai continuar e responder isso aqui, né? Aplicando uma quantia de R$680 em um período de 2 anos, João obtém R$1.000. No resgate do seu investimento, sabendo disso, podemos afirmar que a taxa envolvida no investimento é de aproximadamente, então agora a gente vai tentar descobrir quem é a taxa. Mesma situação. Eu vou ter aqui o final do investimento, que é no caso meu montante que é 1.000, o meu capital vai ser os 680 e o tempo vai ser esses 2 anos. Eu vou substituir logo aqui o tempo por 2. Consequentemente, essa taxa que eu vou encontrar aqui também vai estar em anos. Como a gente viu na questão anterior, no exemplo anterior que a gente foi achar a questão do tempo, né? Como a taxa estava em meses, eu achei o tempo em meses. Como aqui no caso eu estou com o tempo em anos, a taxa também vai ser encontrada em anos. Então vamos lá. O que eu vou fazer então? Mesma situação. Faço aqui agora a multiplicação de tudo que está aqui dentro pelo que está do lado de fora.
Ou melhor, eu pego logo o que está aqui multiplicando e passo dividindo, né? Que foi o caminho mais fácil que eu acabei encontrando. Então, o que é que vai acontecer? Posso fazer a multiplicação aqui dentro também, Eduardo? Pode, vai dar certo também do mesmo jeito. Lá no final você passa subtraindo e dá tudo certo. No caso aqui, o que foi que a gente fez? O 680 estava multiplicando, como ele estava aqui mais fácil lá de fora, dessa vez eu passei aquele para baixo já dividindo. Ficou mais fácil para me cortar esse zero com esse, né? E fazer essa divisão. Agora, o que vai acontecer? Vou pegar então aqui o 1 que está, no caso, somando, passar para o outro lado, subtraindo. O que eu faço agora aqui? Coloco tudo isso sobre o mesmo denominador. Consequentemente, 1 vezes 1000 é 1000, 680 vezes 1, 680, e 680 vezes 1, 680 fica embaixo de novo. Subtraio esses dois de cima, repito de baixo, vou ter 320 sobre 68. Simplificar aqui 0 com 0, ó, e eu vou ter o seguinte, 32 sobre 68 é igual a 2i. Vou passar então esse 2 que está multiplicando aqui para o outro lado, dividindo, e eu vou ter que 68 vezes 2 dá 136. 136 vai ser o denominador da fração. Então, ó, 32 dividido por 136 vai ser igual a 0,24, ou aproximadamente 0,24. 0,24 a gente sabe que ele equivale a 24%. Então, no caso, a minha taxa vai ser de 24. Aí você, mas como é que eu vou saber que não vou conseguir fazer essa diferenciação? Simples. Tem gente, como a gente já viu, porcentagem, isso aqui, essa taxa, ela vem em porcentagem, né? Esse I aqui, ele é porcento. Só que, quando a gente vai fazer todas as substituições da porcentagem, a gente sempre coloca ele sobre 100, né? Para poder achar o valor físico, achar o valor decimal dele, para poder usar dentro da conta. O que acontece? Quando você faz o cálculo de porcentagem, para encontrar ele aqui, o que você acha? Você acha o valor, o decimal correspondente a ele. Para que eu ache o valor inteiro, como a gente viu nos exemplos anteriores, se você tem a porcentagem, aparece em cima o valor da porcentagem, no caso, por exemplo, a gente aparece o 24 como numerador e como denominador o 100, né? E é o que acontece. 24, então, vai ser o meu... Para que eu ache o valor do 24, eu posso simplesmente colocar aqui embaixo, já no começo do cálculo, o 100. Em vez de eu colocar aqui, por exemplo, I2, né? I vezes 2, eu posso botar I sobre 100 vezes 2. Se você colocar logo 100 aqui, quando você for encontrar aqui no final, você já acha o 24% pronto. Se você não colocar logo aqui embaixo e fazer a conta com ele, aqui no finalzinho você vai encontrar um número decimal que corresponde a essa porcentagem, e aí você multiplica ele por 100 e encontra a porcentagem correspondente a ele, certo? Então, o que acontece? Vou encontrar o I, posso simplesmente, depois que encontrar o valor decimal correspondente ao I, multiplico por 100 e encontro a porcentagem. Se eu não quiser fazer isso, aqui no comecinho da questão, ó, eu já coloco 100 aqui embaixo e no final já vou encontrar direto essa porcentagem aqui certinho. Beleza? Então, pessoal, por hoje a gente vai deixar aqui firmada a questão da ideia do que é o juros simples, que é um juros que você utiliza ele mais corriqueiramente. Você pode observar ele em compras em loja, em empréstimos que você vai fazer corriqueiramente de forma mais simples, em todas essas transações bancárias, essas transações comerciais que você vai encontrar no cotidiano, o mais comum é que você use juros simples. A gente vai começar a próxima aula a trabalhar com juro composto, e a questão do juro em que o banco cobra em cima de uma determinada pessoa e das transações comerciais que são geradas em cima disso, certo? Que já são situações um pouquinho mais, digamos assim, complexas. Por hora eu quero que vocês respondam essas questões que eu já pedi aqui no vídeo. Depois façam no caderno bonitinho, tirem a foto e enviem na plataforma. Lembre-se, sua frequência conta quando você envia lá na plataforma. Então não deixe de enviar, não deixe de entrar e não deixe de fazer o que tem para ser feito lá. Preste atenção nas atividades que são postadas, tá? Porque você recebe um e-mail avisando que uma atividade foi postada. Quem tem um aplicativo baixado recebe notificação do aplicativo no celular. Elas estão também disponíveis no Aluno Online, e vocês recebem também elas via WhatsApp, nosso grupo lá também, o aviso de que tem essa atividade. E a escola também já avisou para vocês que nos nossos dias de aula, né, vai ser postada atividades, vão ser postadas aulas. Então você tem aí vários avisos diferentes de que tem que fazer
a atividade. Então não deixe de cumprir, porque senão você fica prejudicado com a questão de falta, certo? Então, valeu e bons estudos.